No Brasil? No Brasil. O mercado brasileiro ele me atrai sobre vários aspectos, tá? Primeiro, a gente tem ainda lá um volume de crédito imobiliário muito baixo. O Japão tem uns 60%, 70% do PIB em crédito imobiliário. Muito alto. O Brasil você tem muito pouco. Ah, mas é pouco? É pouco. Então tem espaço para crescer. Espaço para crescer aumenta a perspectiva de valorização. Brasil, você tem um déficit habitacional muito grande. Até 2030, a estimativa é que vai estar faltando 12 milhões, 11,9, tá? 11,9 bilhões de residências. No Japão, você tem quase isso agora de casas abandonadas. É verdade. Né? No Brasil, ainda você tem um crescimento populacional. Apesar das famílias cada vez mais tendo menos filhos, mas ainda você tem um crescimento populacional. No Japão, você tem um declínio populacional já há 13 anos. Chegou no ápice aí no finalzinho dos anos 10 e está caindo. Uma população envelhecendo absurdo e essa população que envelhece proporcionalmente cada vez mais sozinha. Hoje os idosos, cada vez mais idosos envelhecendo sozinhos. Né? No Brasil você tem carência de infraestrutura. Aqui no Japão você já tem um país super infraestruturado. E quando eu falo de ausência de infraestrutura é o seguinte, eu tenho um loteamento, Posso rabiscar à vontade? Esse é seu? Não, dela. Se eu tenho um loteamento aqui, num perímetro urbano de uma cidade que é aqui. A cidade é aqui, mas a área dela toda é aqui e a prefeitura designa que essa área pode ser loteamento. Tá? Beleza. No Brasil tem carência de infraestrutura. Uma estrada que vai passar aqui agora, que é uma infraestrutura. Tô desenhando meu terreno lá. Então. Aí o que acontece? Já puxa a valorização. Aquele lugar que não era mal localizado, ele passa a ser bem localizado, porque tem uma estrada passando, Exato. Tem um aeroporto, tem um aeródromo, não precisa ser um aeroporto. Então a carência de infraestrutura abre espaço para uma hora vai ter que ter infraestrutura. E aquilo puxa a valorização também. Quando vocês chegaram, meu esposo estava no telefone, no celular, né? Ele estava conversando com o cunhado dele, que é engenheiro. Sim. Ele estava falando exatamente do terreno que a gente tem, que é Minha Casa Minha Vida. Isso, Minha Casa Minha Vida novo agora, que é outro ponto também que vai ser interessante. Você pode não gostar do Lula, mas você também não pode deixar dinheiro na mesa porque você não gosta do político. Você pode não ter simpatia pela ideologia do Partido dos Trabalhadores, mas você tem que aprender a lidar com as possibilidades que se colocam com esse modelo de governo. Então, né? E as estratégias que você tem que trabalhar com esse modelo de governo. Então, ele estava falando exatamente sobre Minha Casa Minha Vida, em fazer, nesse terreno que a gente tem, vários que estão fazendo casa com quase estilo Japão. Condomínio. Condomínio. Embaixo, em cima, quarto, né? Isso, a casa geminada, sobrado. A gente está com 3 projetos, né? Relacionados à construção. Fora Isso. que a gente tem também de loteamento. Um em Marialva, norte do Paraná. O outro em Esmeraldas, Minas Gerais. Esse daí está tramitando na prefeitura a aprovação do projeto legal. E um outro que a gente vai começar os estudos de viabilidade agora em Taubaté. Então ele falou construção também. Construção para venda, né? Então, é exatamente isso que ele estava falando com meu esposo, que poderia, né? Porque na realidade a gente comprou isso quando nós viemos para cá. Foi exatamente 1900 você. Perdi lá. 1900 e muitas coisas. 1800 bolinha. Antes de alterarem a lei de imigração, os nakatas já estavam. Antes deles falarem, pode vir brasileiro pra cá, já estavam aqui. Eu lembrei, você falou que pagou 17, aí já tá desvalorizando, né? Já tá depreciando o meu bem, que eu já até vendi, já não tem mais. Então, a gente também, nós compramos, né, uma terra lá, era uma fazenda, eles desmembraram, e a gente um dia passou por ali, tava vendendo, vamos comprar. Compramos e viemos pra cá. Esquecemos daquilo. E aí? Né? Aí valorizou. Então, valorizou e pior que a gente não tinha nem... Por isso que foi lá participar do workshop e não quis saber de investir. Não quis saber, pensou, bem, patrimonialmente a gente já tá tranquilo. Eu sou herdeira. Lá atrás, sou herdeiro. O que você faz da vida?
Eu falei pra ela que eu vou adotar uma criança pra dividir a herança. Não, pra você quê? tem Já tô mecanismos legais de não colocá-la no testamento. Então, Olha mas isso. eu já pensei isso também. Eu vou tirar os legais. Olha dois. Eu isso. vou tirar os dois logo. Passar tudo pro Neymar. Você viu o cara que passou... Caroço, esse cara. Eu falei, por que esse cara não me descobriu? Os parentes, ele não quer... Ele acha que os parentes não merecem nada dele. É, ele quem vai deixar merece pro é Neymar, riquíssimo, né? Não, ele se solidarizou, ele falou, pô, o Neymar também sofre, as pessoas... Tadinho, né? As pessoas não compreendem o Neymar, só ai, fala que mal. judiação. Tá bom. E aí, meu esposo, a gente tava com o contrato de compra e venda. Aham. Aí regularizou. Escuta só o que aconteceu. Nós viemos pra cá e ficou a documentação com meu sogro. Né? A gente achava que tava com ele. Ele faleceu e eu acho que ele levou junto a documentação. Coitada, não fala assim dele. Não achamos de nem as documentação que ele deixou com o meu sogro sumiram. E aí a gente falei, a terra que a gente tinha, babau. Nem pensava mais, falei, já invadiram. Não, né? Esquece. Vai lá, eu não sei nem onde que é, esquece. Falei pro meu marido, né? Um belo dia o meu irmão me liga. Mas vem cá, eu não sabia nem que você tinha terra. Falei, uai, por quê? Porque a imobiliária que vendeu pra gente ligou, foi lá... Fazer uma proposta. Foi lá fazer uma proposta. Queria dar 15 mil. 15 mil. Aí vocês procuraram saber, não. 15. Aí meu irmão, né, falou... Falei, não, aí ainda bem que aí meu irmão foi lá, pegou a segunda via com ele, né, a cópia, foi lá reconhecer, fui pra lá, cerquei tudo, deixei tudo bonitinho e vim embora. Então, quer dizer, se não fosse a imobiliária atrás, a gente ia perder aquilo lá. E você sabe que esse ponto aí que vocês colocaram é importante, porque assim, você tem uma quantidade de brasileiros hoje que veio da década de 90 e que hoje às vezes está numa situação complicada financeiramente, está trabalhando, tendo de trabalhar ainda, às vezes numa certa idade e tal, e a pessoa chega, não visualiza um futuro interessante no Japão. Mas quando você senta para conversar, às vezes a pessoa tem esses ativos que precisam ser otimizados, que precisa ser trabalhado, ter uma agregação de valor e de repente é isso que pode destravar a vida financeira da pessoa. Pois é. É uma propriedade que a pessoa comprou lá atrás, ela esqueceu, por algum desgosto, desanimou com o Brasil. Tem muito brasileiro que é assim, né? Bate no peito, não quer saber mais daquela porcaria de país, não, com só corrupção, só isso, aquilo, outro. Mas às vezes é lá que a pessoa já plantou aquela sementinha lá atrás e que precisa ser destravada de algum modo, né? Então, precisa ser trabalhado de algum modo. Aí meu concunhado tava falando com meu marido que falou dessas casas, tudo. Ele falou que cada casa custa 200 mil. Qual região? Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá, capital mesmo. Capital. Então, e o Minha Casa Minha Vida, o que acontece agora? Eles são 3 faixas, voltou até o modelo de faixas, né? Faixa 1, 2 e 3. Faixa 1 é como se fosse obra pública. A prefeitura precisa de construir casa para atender a população carente, aí contrata por licitação uma construtora que vai fazer aquela pancada de casa, tudo igualzinho, geralmente com cores extravagantes, a cor do partido do político, aquela coisa toda, e vende muito facilitado para a população de baixa renda que ganha até 2.640. A partir disso, até 4.400, não me falha a memória, 4.400 é a faixa 2. Aí ela tem limites de qual que é o valor limite dos imóveis por cidades, tipo de cidade metropolitana, capitais, perto de regiões metropolitanas, aí tem toda cidade com mais de tantos mil habitantes, então tem lá as suas faixas. E tem a faixa 3, que é a partir de 4.400 a famílias, né, que ganham até de 4.400 a 8 mil reais. Aí a faixa 3 é interessante porque agora, na atual Minha Casa Minha Vida, pode imóveis de 350 mil. Nossa. Em todo o território nacional, não importa o tamanho da cidade. Cidade do interior, cidade com poucos habitantes, mas se você construir uma casa de 350 mil reais e tiver a família com a renda, que compõe renda, né, constitui toda a família, constitui uma renda de 4.400 a 8 mil, especialmente 8 mil, ela consegue acessar
esse tipo de imóvel de 350. O que é interessante para quem investe no desenvolvimento disso, né? Porque daí você pode conceber produtos, né? A depender da vocação do lugar também. Porque não adianta